Boa noite. Boa noite. A nossa convidada de hoje é a socióloga professora Andréa Linhares. E um vereador de Mossoró vai trocar o PSC pelo PL e pode assumir comando do partido. O cenário político está no ar. Terça-feira, falta 5 dias para o segundo turno das eleições. Você participa com a gente, tira sua dúvida com a professora Andréa Linhares. Hoje vamos falar dessa campanha eleitoral, a presidência da República. Vamos tentar tratar aqui de todos os assuntos que estão em evidência no momento. O tempo é curto, então se você tem sua dúvida, sua opinião, manda aí pra gente, participe através do Twitter, @CenaPolíticoTCM, o WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. A gente ainda vai falar também sobre questionamentos da bancada de oposição na Câmara de Mossoró sobre a Lei Orçamentária Anual. As emendas que serão apresentadas questionam pontos ali importantes, propostos pela Prefeitura de Mossoró. A gente fala também sobre notícias falsas e decisão aí do STF em relação a fake news. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Entrando nesta reta final, faltam 5 dias para as eleições 2022, segundo turno. Aqui no Rio Grande do Norte, vamos votar para a presidência da República. Em outros 12 estados, vai ter voto para governo e voto para a presidência. E você, claro, fica sabendo das informações aqui do nosso estado no Cenário Político TCM. Vamos já de informação. A sessão ordinária de hoje, na Câmara Municipal de Mossoró, ficou prejudicada por não haver o número mínimo de vereadores para votar a ordem do dia. Mesmo assim, a oposição se articula para cumprir prazos de entregas das emendas à Lei Orçamentária Anual. A bancada tenta suprimir e alterar propostas da Prefeitura. Entre as emendas articuladas pela bancada da oposição à Lei Orçamentária Anual de 2023 está uma redução do índice máximo de remanejamento permitido à Prefeitura de Mossoró. O ponto que causou polêmica no primeiro semestre volta a ser debatido. Basicamente, nos chama a atenção a disposição do município em querer manter um elevado percentual de remanejamento do orçamento. O orçamento aparentemente está superestimado, o maior orçamento da história de Mossoró. Isso é incompatível com a dita calamidade financeira do município. Como é que o município está em calamidade e vem o maior orçamento da história? É incompatível isso. E mesmo assim o município mantém com 25% de remanejamento desse orçamento. A gente quer reduzir para 10%. A bancada também quer suprimir um trecho do projeto orçamentário que dá autorização à Prefeitura de contrair empréstimo. Os vereadores não concordam que este tema deva vir na LOA. A estratégia do Executivo é colocar aquilo que no jargão parlamentar se chama de jabuti, né? Colocar numa lei orçamentária a autorização para a contratação de um empréstimo. Nós percebemos isso e estamos atuando para evitar que isso possa acontecer. Como a sessão desta terça-feira foi esvaziada, foi prorrogado por mais um dia o prazo de entrega das emendas. Na próxima semana, segue o calendário de tramitação da LOA aqui na Casa Legislativa. Após a apresentação das emendas na comissão, a comissão tem um prazo para analisar todas as emendas, a constitucionalidade de todas as emendas e após começar a vir para plenário para ser votado o parecer dessas emendas. Olha, amanhã não vai acontecer a sessão ordinária, porque os vereadores entraram em um acordo para realizar uma sessão solene do Outubro Rosa. Então, vão ser homenageadas mulheres amanhã. Na quinta-feira vai acontecer uma reunião e a pauta ordinária volta somente na próxima terça-feira. É quando nós vamos ver discussões, talvez, sobre as emendas apresentadas, cujo prazo foi prorrogado e termina amanhã para apresentação por parte dos parlamentares. Vamos começar a nossa conversa com a professora socióloga Andréa Linhares, que está aqui com a gente, está sempre aqui com a gente nesses períodos eleitorais, fazendo análise do que é que está acontecendo, principalmente agora no campo nacional, neste segundo turno da campanha eleitoral. Professora, boa noite, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente. Como é que a gente pode classificar essa campanha? Tem como a gente classificar essa campanha eleitoral de acordo com as estratégias dos dois candidatos à disputa?
Boa noite, Carol. Boa noite, Vonuve. Boa noite, telespectador ligado na TCM. Prazer também poder participar sempre, Carol, com vocês aqui, conversar, tentar entender aí as questões da política. E a política anda muito tensa, muito cheia de, né? Na verdade, uma coisa que a gente já vem comentando aqui, conversando, acho que desde 2016 a política entrou num ritmo de imprevisibilidade muito grande. E cada vez isso se acentua mais, né? Cada dia é um fato novo, a gente espera sempre numa expectativa o que pode acontecer, desdobramentos dos fatos, né? Mas, a princípio, assim, cada eleição, acho que também já tive a oportunidade de falar, acho que tem o seu centro de gravidade próprio, ela né, orbita, ela gira em torno de questões em cada eleição particular, e essa eleição, ela dentre muitos outros ingredientes, né, uma eleição onde tem polarizações e posicionamentos muito ideológicos, né? O pessoal fala eleição polarizada, né? Mas sempre houve polarização, se a gente pensa, né? PSDB, PT, em todos os níveis de disputa, de modo geral, né? Acaba se estabelecendo polarizações entre os principais concorrentes, né? Mas essa polarização, Carol, tem elementos novos que eu acho, que eu observo, né? Um dos elementos muita coisa nova, né? Muitas novidades no mundo, no universo da política. E um dos elementos que eu observo nessa realidade de polarização é que não é, como eu já iniciei, não é só polarização, né? Quando a gente estuda na política, tem uma teorias do espectro ideológico, organiza os partidos dentro das posições ideológicas, né, dentro de um arco de posicionamentos políticos ideológicos, que vai, né, da extrema esquerda, esquerda, centro-esquerda, centro. Centro-direita, direita, extrema-direita, né? De modo geral, essa teoria ela serviu para embasar muitas previsões, a gente entender como é que os partidos se movimentam dentro do parlamento. Mas, e mais importante dessa visão é que, de modo geral, os partidos que tendiam a ter maior apoio eleitoral são os partidos do centro, né? Não é à toa que muitos partidos se reformulam para se transformar em partido de centro, porque isso dá mais mobilidade. Eu, sendo de centro, eu posso me aliar sem muitas contradições, ambiguidades com a direita, com a esquerda, né? O próprio DEM aqui, a atual União, é um exemplo de toda uma mobilização, né, um esforço organizacional de se encaminhar para o centro. E aí, o que a gente observa? Não só em termos de Brasil, em termos gerais, né? Os extremos, né? Os centros estão perdendo força, né? A velha teoria lá dos espectros que diziam, olha, os partidos que têm mais, à medida que vão se afastando para os extremos, eles tendem a ter menos apoio eleitoral, né? O apoio eleitoral tende a se concentrar nos partidos de posicionamento, de bandeira, de programas, né? De discurso mais entronizado com aquela posição mais central. E as tendências, a polarização tem ido para... Isso aí a gente viu aqui no Brasil claramente, o esvaziamento dos partidos de centro, né? O PMDB, o próprio PSDB, né? O PL, um partido que é programaticamente de direita, liberal, mas é um partido de centro. Ele deveria, então... é o partido do presidente. O presidente não organizou um partido, né? Se não teria um partido mais à direita do que essa direita tradicional centralizada, né? E a própria postura também do PT também não é mais exatamente aquele Lula de 2002, né? Moderado, mais paz e amor. Também a própria campanha do PT também avança num discurso bastante polarizada ao extremo. Mas, por né? outro lado, professora, o PT ele formou essa chamada Frente Ampla, que costuma chamar Frente Ampla, que pegou ali muitos partidos que são de centro, muitos nomes, na verdade, que são de centro, juntando ali. O PT, nesse sentido, ele tem um comportamento extremo,
mas reúne ali muitos nomes de centro. Mas E- é exatamente estratégia, Carol. Assim, na minha leitura. Exatamente, ainda dentro desse entendimento da importância do centro como uma referência mais que a gente está associada a mais agregar votos, né? E a gente, assim, meio prova dos 9 desse meu raciocínio, é a própria falência da terceira via. Não se viabilizou, né? O eleitorado está meio... isso é uma leitura minha, tá certo? Não estou referenciada em nenhum autor, mas eu sou atrevida. O eleitorado não está muito satisfeito com os posicionamentos de centro. Isso explica, inclusive, o apoio também do Lula, que a campanha do Lula tem, tanto a do Lula quanto a do Bolsonaro. Mesmo com cada um a seu modo, né? Falando, tendo alguns posicionamentos aparentemente radicais, mas está polarizando neles dois. Não apenas a polarização, mas um posicionamento muito mais radicalizado do que a gente costumava ter. E só para fechar, né, no próprios Estados Unidos, que a gente vê que é um sistema político 200 anos de regime, funcionamento das instituições democráticas muito estável, que funcionou, vem funcionando esse tempo todo com praticamente, embora tenha a legislação possibilite outros partidos, mas só 2 partidos chegavam na última eleição. Cada vez um candidato mais à extrema, complicado falar isso nos Estados Unidos, mas com a proposta mais radicalizada, mais à esquerda, vem crescendo, que é o candidato Bernie Sanders, né? Então essa eu vejo até aqui como uma tendência geral, né? Essa radicalidade, essa polarização, não só no Brasil. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa com a professora Andréa Linhares.